Oi, meninos. Essa é a nossa segunda aula, né, da semana. Mas eu queria comentar sobre os verbos vir e o verbo ver. Todo mundo erra quando fala assim, ó. Quando eu ver o cartaz, eu te falo. Não, é quando eu vir. Ué, mas vir? Que confusão é essa? Ah, porque no futuro do subjuntivo, quando eu vir, quer dizer ver. Quando eu vir o cartaz, eu te falo. Ué, e o futuro do verbo vir, como é que é? É vier. Quando eu vier a aula, eu te explico. Então, repare, o ver vira vir no futuro do subjuntivo, isso dá uma bananada. Então as pessoas ou gaguejam e ficam, quando eu ver, não, quando eu ver não existe, é quando eu vir, tá? Então, na pergunta número 1, que vocês já devem ter respondido na outra aula, ele fala, como deve ficar a frase citada com as substituições solicitadas pelo professor? Quando ou se, futuro. Se eu, não é vir, verbo vir de vir, então, se eu vier, né? Aqui amanhã, agora não é ver, é vir você mexendo nas minhas coisas. Então, repare, o ver virou vir. Então, repetindo, se eu vier aqui amanhã e vir você mexendo nas minhas coisas. Esse é o número 1 da página 118 que vocês fizeram na outra aula. Porque ele fala assim, ó, como teste, sugiro-lhe um rápido exercício. Considere a seguinte frase. Se eu chegar aqui amanhã e encontrar você mexendo nas minhas coisas, essa é fácil, todo mundo fala certo. Agora substituir chegar e encontrar por vir e ver. Aí complica tudo. Porque todo mundo fica assim com medo de falar se eu vir, referindo-se a ver, de enxergar. Porque acha que ver, esse vir aí, é do verbo vir, de vir para cá. E não é vir de ver. Bom, então hoje nós vamos ver aqui, ó, a número 4, né? Qual característica dos verbos derivados o professor está explicando? Então, repare, voltando lá no texto do número 4. Voltando ao nosso quarteto de verbos ver, vir, ter e por, são todos verbos irregulares, e respectivas famílias. Famílias são verbos da mesma família derivados, né? Convém observar que, se você diz se eu tiver, deverá dizer se eu mantiver, se eu detiver, se eu contiver, se eu entretiver, se eu retiver, se eu obtiver, que são verbos derivados do verbo ter. Então, conjuga igual, certo? Dirá também se eles se abstiverem. Manter, deter, conter, entreter, reter, obter e abster derivam do verbo ter. Como conjugar esses verbos? Conjuga o ter e coloca o prefixo o antes, certo? Então, aqui, ó. Qual característica dos verbos derivados o professor está explicando? Então, os verbos derivados, o que ele está explicando? Derivados de qualquer outro verbo seguem a mesma forma de conjugação, né? Do verbo original, do verbo do qual ele se deriva, o primitivo. Reescreva, isso é o 5, a oração se eu tiver, substituindo por ter, o ter por ver, vir e por. Então, lá, verem, se eu vir. O outro verbo que ele pede é o verbo vir. Aí o vir não é vir. O vir é vier, se eu vier. E o por, se eu puser, com o puser e s, certo? Bom, 6. Considere as características dos verbos derivados e complete a frase. Se eu rever, se eu revir. Rever não é do verbo ver, então não é se eu rever, não. É se eu revir.
O outro verbo que ele pede é intervir. Aí é do verbo vir, derivado do verbo vir. Então vai ser se eu intervier. E o outro compor, não é do verbo, é derivado do verbo por. Então se eu compuser. Tudo no futuro do subjuntivo. Aí vem a última. A cozinheira manteve a carne no congelador nos últimos 3 dias. Se eu repusesse a prova em que faltei, obteria a nota necessária. Hoje cedo, o advogado, essa todo mundo erra, interveio, tá? Do verbo intervir. Não é eu vim, tu vieste, ele veio? Do verbo vir? Então, eu intervi, tu intervieste, ele interveio. Depois, Simara previsse. Depois, quando era criança, os gibis me entretinham, do verbo entreter. Quando ela... cuidado aí, hein? Não é quando ela rever, não. Não é do verbo ver, não é futuro do subjuntivo. O verbo ver no futuro do subjuntivo não é vir, então é quando ela revir as fotos e não rever. Isso ninguém acerta. Todo mundo fala quando ela rever as fotos, quando ela revir as fotos. E o outro, quando ele se dispor, não é do verbo pôr, não é puser, então quando ele se dispuser, certo? E a última, naquela época, ele compunha. Eu punha, tu punhas, ele punha. Eu compunha, tu compunhas, ele compunha, imperfeito do subjuntivo, do indicativo, certo? Muito bem, isso aí é para vocês fazerem o exercício de agora. Beijos.